Mas não vingou lá no início, mais ou menos em 1917, na época de Nossa Senhora de Fátima, naqueles primeiros anos. Mas em 1920, as calças apareceram nas passarelas da moda de Paris. Então, Paris, grande centro cultural da época, né? Era chique falar francês, né? Nas escolas, até alguns anos atrás, se estudava francês, é a língua chique, né? A língua bela, né? A língua da moda. Então, Paris meio que espalhava para o mundo. Então, em 1920, conseguiram, finalmente, colocar mulheres de calça nas passarelas da moda. Desde que o ser humano existe, a roupa que uma pessoa usa modifica seus gestos, atitudes e o comportamento. A tal ponto que só pelo fato de se usar uma determinada roupa, o vestir chega a impor um estado de ânimo especial em seu interior. Eu posso fazer um paralelo. Estou falando da mulher, porque, né, obviamente, um retiro de senhoras. Mas se eu fazer só uma comparação, e eu digo aqui sem medo de errar, eu vou dizer uma coisa bem ousada. Eu acho que o mesmo movimento, inspirado pelo demônio, de modificar o vestuário feminino, por ódio à mulher, existe outro tipo de pessoa que o demônio odeia muito, porque representa o seu filho Jesus, que são os sacerdotes. Já entenderam onde é que eu quero chegar, né? Por que os sacerdotes tiraram a batina? Né? A grande maioria. Existe um comportamento, existe o nosso vestuário, ele nos inspira um comportamento. Eu digo, poderia falar isso para seminaristas, né, mas para não ficar só falando nesse assunto e não citar outro exemplo, também masculino. Então eu falo como testemunho próprio. Existe uma grande diferença entre usar batim e não usar batim. Não é uma diferença só estética, não é? É uma diferença espiritual, que só quem já usou e não usou sabe. Existe uma diferença espiritual. Existe uma proteção contra os pecados. Nossa, como existe. É um sacramental. É um sacramental. Então eu poderia aqui falar uma outra pregação só sobre isso, mas eu vou deixar para quando eu falar para os seminaristas ou para os rapazes, né? Mas é para que as senhoras possam também usar essa comparação. Então, em 1921, o Papa Bento XV expressou o seu choque por causa das mulheres que abraçam as tendências da moda e estilos de dança. Quando foi a data mesmo? 1921. E diz o Papa: não se pode deplorar suficientemente a cegueira de tantas mulheres, de qualquer idade e posição, feitas de bobas por um desejo de agradar. Elas não veem em que medida a indecência de suas roupas, qual é a data? Choca a cada homem honesto e ofende a Deus. A maioria delas ficaria enrubescida por causa desse tipo de vestuário, como por uma falta grave. Ah, foi o Papa, não foi o Monsenhor Francisco não que falou? Ah, foi o Papa? Ah, tá. Por uma falta grave contra a modéstia cristã. Ah, foi o Papa que falou. Pensei que tinha sido invenção do Monsenhor Francisco. Filoteia também. Agora, não basta exibir-se em vias públicas, elas não temem cruzar o limiar das igrejas para assistir ao santo sacrifício da missa.
e até mesmo carregar o alimento sedutor das paixões vergonhosas para a mesa eucarística, onde se recebe o autor da pureza celestial. E nem vamos falar das danças exóticas e bárbaras recentemente importadas para os círculos da moda, umas mais chocantes que a outra. 1921. Acho que não tinha forró naquela época. Bento XV. Não se pode imaginar nada mais adequado para banir todos os resquícios da modéstia. Em 1928, o Papa Pio XI escreve: há um esquecimento triste da modéstia cristã, especialmente na vida e no vestuário da mulher. Isso é uma encíclica, não foi uma palavra que ele falou assim, em entrevista de avião. Nem tudo que o Papa diz é infalível, tá? O que ele diz, por exemplo, numa entrevista de avião não é infalível. O que ele escreve numa encíclica já tem um peso de doutrina. Então aqui foi uma encíclica. Há um esquecimento triste da modéstia, especialmente na vida e no vestuário da mulher. Foi a encíclica Redemptor Miserentissimus. Em 1941, então a coisa vai, olha, são os papas, né, que eu estou falando. O Papa Pio XII diz o seguinte: durante a Segunda Guerra Mundial, aqui é um comentário do Papa Pio XII. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele pediu às meninas católicas, o Papa Pio XII, para não cair em modismos que tinham sido até então usados somente por mulheres de virtude duvidosa. Isso é um jeito santo, bonito, cacho de falar outra coisa. Mulher de virtude duvidosa é outra coisa. Aqui ninguém vai falar a palavra aqui. Muito menos o Papa, né, ia falar essa palavra. E aí nós vamos passando no século... Então o século XX foi o século da degradação. Ano após ano. Então em 1946 houve um teste nuclear. Então a Guerra Fria, né? Aliás, em 1946 tinha acabado a Segunda Guerra já, né? Então tinha começado a Guerra Fria. Então houve um teste nuclear num atol, que eu vou dizer o nome e todo mundo vai se ligar o que aconteceu. Um atol chamado Bikini. Olha onde é que veio o nome, né? Em 1947, Nossa Senhora aparece de novo na Itália, uma aparição não muito conhecida, em Monte Chiari, e diz o seguinte: Nosso Senhor, meu divino Filho, está cansado das muitas ofensas, das graves ofensas, dos pecados contra a pureza. Ele quer enviar dilúvio ou castigo. Intercedi, peço ardentemente aos sacerdotes que vistam o povo com amor, para que esses pecados não voltem a ser cometidos. Em 1949, nossa, estou tão longe ainda, né? O Papa Pio XII, discursando para as mulheres da Ação Católica, em 24 de junho de 1949, diz o seguinte: é supérfluo recordar quanto o rádio e o cinema, nem tinha televisão ainda, foram usados e abusados para a difusão daquele materialismo, e do mesmo modo o mau livro, a licenciosa revista ilustrada, o espetáculo impudícuo ou impúdico, né? O baile imoral, a imodéstia das praias, contribuíram para aumentar a superficialidade, o mundanismo, a sensualidade da juventude. O problema da moda, Papa Pio XII, especialmente da moda feminina, é constantemente um objeto de atenção, ansiedade por aqueles cujas tarefas são, pela razão de seus deveres da família, na sociedade e na igreja, preservar as almas das armadilhas da corrupção
e proteger toda a comunidade da decadência moral. E assim continua, existem outras frases e textos dos papas. Pio XII, outra carta de 1954. Eu vou ler só um trechinho aqui, é um pouco grande, vou ler só um trechinho. Em outras épocas, não em si totalmente imune de falhas e erros, então quando a gente fala, por exemplo, da Idade Média, ou de outras épocas da cristandade, não estamos dizendo que lá não tinha defeito, não é isso. Mas nessas épocas, uma fé religiosa penetrava e invadia o conjunto da sociedade, especialmente a vida familiar. Isso aqui é um documento da igreja. Sendo as paredes adornadas com um crucifixo e imagens piedosas. O quarto do casal, a sala, né? A literatura e a arte da casa eram baseadas na Bíblia, história sagrada, a vida dos santos. As cidades, vilas, montanhas, nascentes, levavam os nomes dos santos. O próprio Brasil, o nome original do Brasil é Terra de Santa Cruz, né? E tantas cidades, né? Vilas, rios, né? Bom Jesus de Itabapoana, etc., né? Ao longo das vias na zona rural e em cruzamentos, o viajante contemplava a imagem do Cristo crucificado e de sua Mãe Santíssima. Parecia que tudo, o próprio ar, falava de Nosso Senhor. A gente vê ainda aqui na nossa região preservada, em até certo ponto preservada, como dizia o padre Sidney, eu falava no outro dia, né? Padre, a televisão já chegou aqui em cima da serra, né? Mas nessas terras, né? Crucifixos iluminados, né? É tão bonito a gente andar aqui pela roça até o caminho de Varriçai, aquelas... né? Nos sítios tem a imagem de Nossa Senhora, as capelinhas, né? As capelinhas, as imagens de Nossa Senhora, os crucifixos, né? A presença de Deus, se respira ainda Deus, né? Então é disso que o Papa aqui está falando. Parecia que tudo, o próprio ar falava de Nosso Senhor, porque os homens viviam em contato estreito com Deus, viviam conscientes de sua presença universal e de seu poder soberano. O sino da igreja os acordava, convidava-os para o sacrifício divino. A oração do Ângelus 3 vezes ao dia para as funções de sagrado. Governava a rotina diária do trabalho, assim como o sacerdote assegurava que o trabalho fosse bem feito. Cada família de então possuía um catecismo, uma história da Bíblia, muitas vezes também a vida dos santos, para cada dia do ano, aquela folhinha do coração de Jesus. Mas quantas casas existem hoje, mais ou menos desordenadas, com várias publicações, com romances e contos, mas com falta daqueles livros. Quantos pais não estão justamente ansiosos para garantir que seus filhos aprendam bem as regras de higiene, mas dificilmente prestam todos esses cuidados à sua educação religiosa. Mas isso foi na década de 50. Já se passaram 60 anos. A que ponto nós chegamos, né? E eu vou chegar à conclusão. A sociedade fala através da roupa que se veste. Através das roupas, ela revela suas secretas aspirações e usa-as, pelo menos em parte, para construir ou destruir o futuro.